Olá, povo lindo! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula no nosso canal Português Sem Mimimi. Eu sou a professora Maria de Lourdes, a povo lindo de sempre. Antes de iniciar a nossa aula, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Bom, hoje nós vamos estudar a diferença entre o adjunto adverbial e o predicativo do sujeito. Bom, para começar a nossa aula, vamos pegar a nossa canetinha, né? Aquela canetinha que a prof está treinando a cada vez que monta aqui uma aulinha para vocês. Como a gente gosta mesmo de lousa, né? E escrever na lousa, então a gente não pode perder aqui o hábito. Então vamos que vamos. Vamos transformar a nossa aula em tudo lindo. Vamos que vamos. Bom, gente, para começar, vamos falar de morfossintaxe. Prof. fala o tempo todo morfossintaxe. O que é morfossintaxe? É quando você sabe identificar quando uma palavra é morfologia e quando uma palavra pertence a um termo da oração que é chamado análise, ou seja, análise sintática, que é a sintaxe. Então, o que acontece? Um adjetivo, né? Um adjetivo, e muitas vezes uma palavra com função de adjetivo, que pode ser um substantivo, pode ser um numeral, pode ser um pronome, desde que esteja com função de adjetivo. Então, um adjetivo, quando ela qualifica, quando ela caracteriza, quando ela mostra o estado, quando ela mostra a origem do sujeito, né, o que acontece com esse adjetivo? Esse adjetivo que tem que estar depois do verbo, na análise sintática, vai se chamar predicativo do sujeito. Então, o que é o predicativo do sujeito, povo lindo? O predicativo do sujeito e um adjetivo tem funções diferentes na morfologia, né? Eu vou fazer a classificação individual. Vou estudar gênero, número, grau, definição. Quando a gente vai para o predicativo sujeito, a gente vai fazer análise sintática e vai observar que é uma palavra que qualifica o sujeito. Esse adjetivo qualificando o sujeito para ser predicativo do sujeito tem que estar depois do verbo ou, se vier deslocado, ou seja, dentro do sujeito, precisa ficar entre vírgula. Aí por que, prof, precisa ficar entre vírgula? Porque, povo lindo, se eu tiver uma adjetivação, uma qualidade, uma característica dentro do sujeito sem vírgula, esse adjetivo passa a ser um adjunto adnominal, que nós vamos trabalhar isso em outro momento. Então, para ser predicativo sujeito, tem que estar depois do verbo, ou se tiver deslocado, vem entre vírgula. Então, eu já sei aqui que um adjetivo qualifica, né? Vamos tentar aqui colocar olha aí, olha aí, fica, qualifica, o adjetivo qualifica, aí nesse caso aqui ele qualifica o sujeito. Então, a função, toda vez que você tiver uma palavra qualificando o sujeito, predicativo do sujeito. Agora nós vamos ver o advérbio. O advérbio é uma morfologia, é uma classe de palavra que coincide que só tem uma função sintática. Enquanto adjetivo pode ser um adjunto nominal, um predicativo sujeito, um predicativo do objeto, o advérbio, toda vez que você tiver um advérbio, ele é um adjunto adverbial, tem a mesma função. Então, na análise morfológica é advérbio, na análise sintática é adjunto adverbial. E o que é um adjunto adverbial, um advérbio? Esse advérbio, o adjunto adverbial, ele modifica um verbo, que é o que nós estamos tratando aqui hoje nessa aula. Como é uma definição, eu coloquei tudo. Modifica o adjetivo, modifica o próprio advérbio. Nós não vamos tratar desse processo de modificar adjetivo e o próprio advérbio, porque o nosso foco aqui é o verbo. Então, quando ele modifica, o que ele faz? Ele vai dar, né, ao verbo, ao adjetivo, ao próprio advérbio, uma circunstância. E essa circunstância que pode ser de tempo, de modo, pode ser de lugar, de intensidade, pode ser de companhia,
pode ser de dúvida, de causa, de instrumento, de frequência, de negação, de afirmação, de concessão, de tudo que você imaginar. Então eu já sei que enquanto o adjetivo qualifica, não é? O sujeito e a predicativo sujeito, o advérbio, ele modifica. Vamos ver aqui. Ele modifica a função dele, ele modifica. Função é modificar, modifica. Ele modifica. Então, se ele modifica, então um qualifica, outro modifica. Então, eu já vi questão que a prova fala simplesmente, troca isso aqui para o outro. Então, quem que modifica? O advérbio. Quem que qualifica? O adjetivo. Então, todo advérbio modifica e dá uma circunstância. Então, adjunto adverbial. Então, já começamos aqui com essa diferença da morfossintaxe para a gente saber quem é quem. Agora, nós vamos ver como que isso funciona na prática. Aqui na prática, como é o tema da aula de hoje, é exatamente saber qual a diferença do adjunto adverbial e do predicativo sujeito. Então, nós vamos começar observando esse adjunto adverbial e esse predicativo do sujeito, que agora nós já sabemos. Adjunto adverbial é um advérbio, predicativo sujeito é um adjetivo, uma palavra que equivale, que tenha valor de adjetivo. Eu já sei que é predicativo sujeito e eu vou trabalhar com os verbos primeiro, com o verbo intransitivo. Então, eu vou ter na minha frase o verbo transitivo e eu vou ter lá, né, um adjunto adverbial ou um predicativo sujeito. O que vai acontecer? Então, vai acontecer o seguinte. Aqui eu peguei o verbo nascer, e quando você faz a pergunta, o verbo nascer, olha aqui a nossa pergunta de hoje, você vai dizer que quem nasce, não é isso? O bebê nasceu o bebê, tanto faz. Então, quem vai ser S de sujeito. Muito bem. Como esse verbo não exigiu nenhum complemento, então eu já sei que este verbo nascer, ele é um verbo intransitivo, porque ele tem uma ação, mas não exigiu complemento. Então, o verbo intransitivo, como já está aqui. Verbo intransitivo e o rapaz, sujeito. Muito bem. Feito isto, o que a gente vai perceber? Agora que a gente já aprendeu desde a aula passada, né? O último vídeo nós já fizemos exercício dos 5 tipos de verbo. Hoje nós estamos vendo a diferença entre adjunto adverbial e predicativo do sujeito, que não são complementos obrigatórios, né, de verbo. O adjunto adverbial não é acessório e o predicativo sujeito está ligado ao sujeito. Muito bem, então agora eu tenho um rapaz nasceu. Então eu usei o mesmo verbo para a gente fazer ali a comparação. Se o rapaz nasceu, ele praticou a ação de nascer. Então eu já sei que continua sendo um verbo intransitivo. O rapaz é o sujeito. E aí, eu vou aqui analisar esse termo. O que pode estar depois de um verbo transitivo? Aprendemos na aula passada também. Depois de um verbo transitivo, eu posso ter o adjunto adverbial, o predicativo sujeito ou o próprio sujeito deslocado. Feito isto, quando eu tenho aqui nasceu em Salvador, eu posso fazer a pergunta simples. Nasceu onde? O onde, gente, não é para perguntar para lugar. Se eu disser vai aonde, mas nasceu onde? Olha, toda vez que eu digo nasceu onde, a minha resposta vai ser um lugar. Vai ser um lugar. A minha resposta vai ser lugar. E se minha resposta vai ser lugar, eu já sei que dentro da minha oração, em Salvador, está modificando o verbo, o lugar que ele nasceu. Então, por isso que eu vou dizer que se ele modificou e deu uma circunstância, então modificou é um adjunto adverbial. Deu uma circunstância, então ele é um adjunto adverbial com a circunstância lugar. Muito bem? Perfeito e lindo? Perfeito e lindo. Então, vamos que vamos. Na nossa terceira frase, eu continuei com o verbo nascer. Ai, prof, por que você está com o verbo nascer? Não tem outro? Não tem criatividade? Não é isso não, povo lindo. É para você analisar, comparar depois, você olhar, ver o vídeo de novo, observar o que a prof fez. O verbo é o mesmo, ou seja, continua sendo um verbo intransitivo, a ação de nascer. O rapaz também é o mesmo. Só que o que eu mudei aqui? Eu mudei a circunstância.
Então, agora ele nasceu a 12 de abril. E aí eu vou agora, ó. No caso, nasce quando, nasceu quando. Então, toda vez que eu falo quando, eu vou ter noção de tempo. Qual o tempo? Né? Qual o tempo? Noção de tempo. Às vezes a prof dá uma escrita melhorzinha, né, povo lindo? A gente vai melhorando, mas depende da letra. Tem letra que é mais difícil. Muito bem, mas um dia a gente chega lá. Todo treino, toda prática diária, qualquer um de nós fica bom. Muito bem. Aí, já sei que é tempo. Aí eu poderia dizer, nasceu quando? Ontem, nasceu quando? Hoje, né? Nasceu quando? Semana passada. Mas nasceu a 12 de abril, não interessa, é tempo. Então, esse 12 de abril modificou o verbo. Se modificou, é advérbio. E esse advérbio trouxe uma circunstância. Circunstância de quê? De tempo. Então, por isso que eu tenho aqui um adjunto adverbial de tempo. Então, até aí a gente percebeu que depois de um verbo intransitivo, eu posso ter um adjunto adverbial de tempo, modo, lugar, intensidade e assim sucessivamente, como nós acabamos de ver. Agora, eu continuei com o verbo nascer. Vamos ver o que está dizendo aqui agora. O rapaz nasceu. O rapaz nasceu. Que nasce. Agora eu vou dizer que ele nasceu bem. Essa palavra bem está modificando o verbo ou está modificando o rapaz? Eu posso dizer que o rapaz é bem? Não, eu posso dizer que o rapaz é bom. Que aí seria um adjetivo. Então, se eu estou dizendo bem, bem é o contrário de mal. Mal com L, né? Se bem é o contrário de mal, é o modo como ele está. Aí, automaticamente, eu tenho o sujeito rapaz, eu tenho o verbo que continua sendo de ação, praticou a ação de nascer. Bem está modificando o verbo, então é um adjunto adverbial. E de modo é a circunstância que esse advérbio trouxe. Ora, gente, então é aqui que mora exatamente a importância da diferença do adjunto adverbial para o predicativo do sujeito. Por quê? Porque enquanto o bem aqui modificou o verbo e mostrou o modo como ele nasceu, você vai ter aqui nessa quarta frase a seguinte coisa. Ele aqui também nasceu, né? Continuou sendo verbo intransitivo, praticou a ação de nascer. E aqui é o sujeito rapaz. Aí eu quero saber o seguinte, a palavra rico está modificando o verbo ou está modificando o rapaz? Quem que está rico nesta frase? Ah, poderia ser qualquer um de nós, mas nesse caso aqui, quem está rico é o rapaz. O rapaz está rico. Então, se está rico, tanto é se fosse a moça, está rica. Inclusive concordando, né? O adjetivo concordando aí. Então, toda vez que um adjetivo qualifica, caracteriza um sujeito, eu digo que esse adjetivo é um predicativo do sujeito. Então, esse predicativo do sujeito está qualificando. Não, então, aqui modifica, tá vendo? Aqui qualifica. Então, se qualifica o sujeito, predicativo sujeito. Ah, então aqui é que mora o quê? A observação. Eu tenho que estar atento a esses dois. E aí, olha o que a prof fez. A prof colocou assim. Nasceu como? Toda vez que você perguntar nasceu como, você pode responder de duas formas. Você pode responder assim, ó. Nasceu, como tá aí na frase, nasceu bem, né? Se tá aí nasceu bem, ó, nasceu bem. A gente já viu que bem é o contrário de mal, então isso é um advérbio. Escrever o nome advérbio não é muito fácil, aqui na canetinha, advérbio. É um advérbio. Olha aí, a prof tentando fazer bonitinho, não saiu tão feio, não. Então, bem, eu já sei que é um advérbio. Aí a gente já sabe que um advérbio, ele tem a função de modificar. Ele modifica, então advérbio modifica, né? Modifica. Modifica. Olha, essa palavrinha é mais difícil de escrever, mas a gente tenta. O advérbio modifica, muito bem. Ele modifica, e quando ele modifica, ele dá uma circunstância. Então, toda vez que o advérbio modifica, dá uma circunstância.
Então, automaticamente, o advérbio é na morfologia. E na análise sintática, esse advérbio passa a se chamar adjunto, né? Adverbial. Só que aqui, povo lindo, quando eu perguntar com o como, vai ser exatamente o único momento que eu vou ter aqui essa dificuldade, para não confundir aqui. Eu já sei que é um adjunto adverbial de quê? De modo. Adverbial de modo. É o único momento que você poderia confundir com o predicativo sujeito. Então, agora eu continuo fazendo a minha pergunta. E eu pergunto assim, nasceu como? Aí eu respondo, ó, rico. Nasceu rico. Nasceu rico. Ora, se está rico, rico, rica, ricos e rica, que é outro detalhe. Se tiver em dúvida se uma palavra é um advérbio ou um adjetivo, você já sabe, o adjetivo ele é variável. Então, você tem masculino, feminino, singular e plural. Quando não tiver masculino e feminino, como por exemplo a palavra inteligente, que é igual para menino e menina, você diz inteligente, inteligentes. Então, fez singular e plural, já sabe que é adjetivo. Já quando é advérbio, o advérbio é invariável, né? Você não tem aí o plural masculino e feminino do advérbio. O único advérbio que tem flexão é o advérbio todo e toda. Porque antigamente era só todo. Então, eu vou dizer, o rapaz está todo molhado. A menina está todo molhada. Mas, hoje já está tudo ok dizer que a menina está toda molhada e o menino está todo molhado. Então, o único advérbio que tem flexão é todo e todo. O restante não tem. Então, você já sabe, está em dúvida se é um advérbio de modo ou se é um adjunto verbial, já olha aí na morfologia o processo de flexão. Se flexionar, você já sabe que é adjetivo e a função de um adjetivo é qualificar. Então, eu já sei que rico é um adjetivo. Então, vamos lá. Aqui é um adjetivo. Adjetivo. Aqui é um adjetivo. E o adjetivo? Então, enquanto o advérbio modifica, o que é que o adjetivo faz? A prof já falou hoje. O adjetivo qualifica, né? Ele qualifica. Qualifica. Aqui, povo lindo, é o que nós chamamos, né? A cerejinha do bolo, o pulo do gato. Então, um modifica e o outro qualifica. Eu já vi isso em questão de prova. Qualifica. E se qualifica, eu já sei que qualifica o sujeito sempre depois do verbo. Se tiver deslocado para dentro do sujeito, vem entre vírgula. Então, eu já sei que na análise sintática, um adjetivo qualificando o sujeito se chama P de predicativo. Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, ok? Maravilha? Então, esse quadradinho aqui, ó, é o que há. Não esqueça disso. O ponto principal, gente, o que eu recebo de dúvida no meu Instagram ou no meu WhatsApp, depois de aula, depois que eu publico questões sobre isso, vocês não têm noção da quantidade, porque chega em casa, a pessoa confunde um predicativo do sujeito com adjunto adverbial de modo. O que mais acontece é achar que tudo é adjunto adverbial. O contrário disso seria a pessoa achar que é um predicativo sujeito e já achar que por isso é verbo de ligação, ok? Então tá aí, o ponto máximo da nossa aula hoje é essa diferença aqui. Feito isto, eu coloquei agora o adjunto adverbial e o predicativo do sujeito, só que agora ele vem junto com os verbos de ligação. O que acontece? Ó, povo lindo, o adjunto adverbial, ele só vai modificar se ele estiver sozinho. Se ele estiver junto com o predicativo, que vai equivaler ao predicativo. Por quê? Um verbo de ligação, para ser de ligação, precisa ter o predicativo do sujeito. Então, quando eu tenho aqui, ó, quando eu digo Ana continua bonita, nessa frase aqui, quem que está bonita nessa frase? Ana. Então, eu já sei que bonita é a qualidade, é a característica do sujeito. Olha, então toda a qualidade característica do sujeito, eu já sei que isso é um predicativo do sujeito, é a qualificação do sujeito. Então, Ana é sujeito, continua, é verbo de ligação, ok? Se continua porque está, porque é, sem problema nenhum. Aí eu encontrei um predicativo do sujeito,
ele não tem ação nenhuma, então verbo de ligação. Ela permaneceu alegre, só que agora eu acrescentei em casa, né? Então eu vou dizer, ela permaneceu alegre. Quem que está alegre aqui? Ela. Se fosse ele, alegre também. Aqui seria um adjetivo desse que, para você perceber a flexão, eu deveria dizer eles, elas, alegres, né? Muito bem. Daí, povo lindo, o permaneceu aqui, ó. Se ela permaneceu alegre, é porque continua alegre, porque está alegre. Então, eu já sei que isso é uma qualificação do sujeito, né? Logo, predicativo do sujeito. Maravilha. Só que nesta frase eu acrescentei em casa. Quando eu digo em casa, dá circunstância de lugar. É o lugar onde essa pessoa permaneceu. Ora, fala, mas eu tenho o adjunto adverbial e tenho o predicativo do sujeito. Quem prevalece? Prevalece o predicativo do sujeito. E o adverbial vai ficar adjunto adverbial normal, não vai mudar nada. Então, se eu tiver o predicativo do sujeito, o adjunto adverbial não vai modificar aqui a minha frase. Eu só tenho que ter cuidado se não aparecer o predicativo do sujeito. Aí esse verbo mudaria. Deixaria de ser de verbo de ligação e passaria a ser uma outra coisa. Então, recapitulando aqui. Eu tenho um predicativo de sujeito com verbo de ligação. Perfeito. Maravilha, verbo de ligação. Aí sim, você tem uma tabela, ser, estar, ficar, permanecer, que não precisa decorar no meu ponto de vista, mas cada um é cada um. Aí você teve o predicativo sujeito, está em dúvida se é verbo de ligação, é só trocar pelo verbo ser, estar. Ó, se a pessoa continua bonita, porque está bonita, porque é bonita, então eu não preciso decorar. Se ela permaneceu alegre, porque ela está alegre, porque ela é alegre, ok? Então, tá aí o adjunto adverbial e o predicativo com verbo de ligação. Agora, nós vamos observar esta particularidade, uma particularidade que apresenta o verbo de ligação. O que acontece com o verbo de ligação? O verbo de ligação é assim, povo lindo. Um verbo de ligação, para que ele continue sendo de ligação, tá vendo? Ele é de ligação, tá? Se ele está, eu decorei lá a tal da lista. Eu decoro a lista. Agora, ele somente continuará de ligação se, tá vendo? Caso venha, se, olha a condição, se vier acompanhado de um predicativo do sujeito. Ah, prof, então quer dizer que o verbo de ligação não vai ser verbo de ligação para sempre, amém, Jesus? Não. Por isso, povo lindo, que no caso eu acho que esse mimimi de decorar é bom que você tenha uma noção, mas você tem que ter a expertise de quê? De saber que um verbo de ligação só vai continuar de ligação se houver na frase um predicativo sujeito. Então, não esqueça desse detalhe. A condição de um verbo de ligação continuar sendo de ligação é ter, né? É vir acompanhado de um predicativo do sujeito. Ah, tá. E se não tiver predicativo sujeito, este verbo passa a exercer uma outra predicação, ou seja, uma outra transitividade. E diga-se de passagem, prova gosta muito disso. Inclusive, aparece muito na Fundação Carlos Chagas. Que, gente, aproveitando a nossa próxima aula, vai ser aula de exercício. Eu vou trazer aqui para vocês questões de predicativo sujeito de um adverbial, mas eu vou colocar aqui umas 5 questões de transitividade geral só da Fundação Carlos Chagas. Então, das 10 questões que nós vamos tentar fazer, eu vou colocar ali umas 5 tratando de várias organizadoras só de predicativo de adverbial e mais umas 5 tratando a transitividade, ou seja, a predicação verbal em cima de Fundação Carlos Chagas, tá bom? Maravilha, então já está combinado o que vai ser a nossa próxima aula. Então vamos que vamos. Aqui nesse caso aqui, ó, o predicativo do sujeito é o verbo de ligação. Aí eu tenho aqui, ó, ela vive alegre. Quando eu digo que ela vive alegre, esse vive aqui significa que ela está alegre, Então, alegre está modificando o sujeito, então eu já sei, ela sujeito, vive verbo de ligação, alegre, predicativo do sujeito. Muito bem. Predicativo do sujeito. Agora, eu estou com o mesmo verbo. Só que agora, com esse mesmo verbo, eu não tenho mais um predicativo, tá vendo? Ela vive na cidade. Ela é cidade?
Não, então cidade não é característica do sujeito. Se cidade não está caracterizando o sujeito, este verbo vive aqui nesse contexto, ele não será mais um verbo de ligação, porque na cidade está modificando o verbo vive, não tem um predicativo, então esse verbo aqui passou a ser verbo intransitivo. Então você tem que estar atento a isso. Então nesse caso, na cidade, modificou e deu uma circunstância, então ele é um adjunto, né? Adverbial. É um adjunto adverbial, nesse caso aqui, de um verbial de lugar. Então, observe aqui qual foi a particularidade. O verbo de ligação, para continuar sendo de ligação, tem que ter predicativo do sujeito. No lugar do predicativo, a gente tem um adjunto adverbial. Esse verbo passa a ser verbo intransitivo. Na nossa segunda oração, é a mesma coisa. A gente tem o que há de verbo de ligação, que é o verbo estar. Se ele está, é a essência. Aí eu digo, ela está bonita. Quem que está bonita? Ana. Então, se Ana está bonita, já sei que Ana é sujeito. E bonita, aqui está caracterizando o sujeito. Então, se já tem o verbo estar, não vou ter dúvida. Verbo de ligação. E bonita é a qualidade, a característica do sujeito. Então, isso aqui é predicativo, né? Do sujeito. Predicativo do sujeito. Muito bem? Aqui na nossa frase, eu deixei o verbo estar de novo. Mas agora eu pergunto a você, Ana é casa? Não, então eu já sei que casa, ou seja, em casa, não está mais modificando o sujeito. Aí o verbo está, mas prof, todo verbo está, verbo de ligação está na lista, esquece essa lista, aprende como é que cai na nossa prova. Então nada de mimimi aqui com a gente. Então aprende aqui o que é importante. Se em casa está modificando o verbo, está dando circunstância de lugar, então eu já sei que isso aqui está tendo função nesta oração de verbo intransitivo. Isso aqui é um adjunto adverbial. Aí você vai dizer, prof, eu posso tirar esse adverbial? Continua sendo verbo transitivo? Não, gente, é nesse contexto que ele exerce essa função. Então, não vou tirar, porque esse verbo ele só está verbo intransitivo neste contexto. Agora, a gente tem aqui, ó, Ana ficou, mais uma que exemplo, feliz. Quem que está feliz? Ana. Se Ana está feliz, qualidade do sujeito, característica, estado do sujeito, logo, já sei que feliz qualificou o sujeito, predicativo do sujeito. Perfeito e lindo? Perfeito e lindo. Aí eu já sei, não vou ter dúvida se ficou é porque está, porque é. Então, isso é um verbo de ligação. Muito bem. Aí, povo lindo, o mesmo verbo aqui. Estou lá na questão de qualquer prova. Mas a Fundação Carlos Chagas coloca muito isso. Aí você tem aqui, a Ana ficou bem. Ah, mas tá na lista do verbo de ligação. Tá na lista, povo lindo, interessa? Não. Nesse caso aqui, bem. Ana é bem? Não, pode dizer que Ana é boa. Mas Ana é bem, não. Bem é o contrário de mal com L, tá modificando o verbo. Então, aqui eu já sei que esse verbo aqui, ele tá com função de verbo intransitivo. Então, Ana é sujeito, bem é um predicativo do... Perdão, vamos pegar a borrachinha aqui. Então, eu já sei que bem aqui não é qualidade do sujeito. Voltando lá, pegando a canetinha. Então, isso aqui é um adjunto adverbial, né? Adjunto adverbial de que, povo lindo? De modo, né? Modificou. Então, tá aí mostrando que um verbo de ligação só continua sendo de ligação se tiver o quê? Predicativo e sujeito. E agora, vamos para o nosso último item da nossa aula de hoje, que é mitos e verdades. É comum eu encontrar, ouvir o aluno falar, prof, mas tem predicativo e sujeito, e toda vez que tem predicativo e sujeito, o verbo de ligação. É isso que a gente acabou de ver, povo lindo? Isso é mito ou é verdade? É mito. Porque eu posso ter predicativo e sujeito e ele aparecer com qualquer outro tipo de verbo, não é isso? Outro mito é a gente dizer assim, ó, tudo que parece modo, tá vendo? Por exemplo, um estado parece um modo. É dizer que tudo que parece modo é adjunto adverbial de modo. E isso a gente erra muito, porque a gente acha que o predicativo é um adjunto adverbial. Então, olha aqui, ó. Aqui nessa frase eu tenho estava animada. Quem que estava animada? Ela. Tanto é que tá fazendo a concordância aí com o sujeito. Então, eu tenho o sujeito ela. Então, eu já sei que animada, predicativo, né? Do sujeito. Predicativo do sujeito. Perfeito. Aí estava, não vou ter dúvida se estava é verbo de ligação.
Muito bem. E ontem? Vai mudar alguma coisa? Não. Isso aqui é um adjunto adverbial que está modificando o tempo que ela está, então não vai mudar nada. Agora aqui, ela chegou animada. Olha, o que mudou aqui? O verbo. Enquanto aqui estava, chegou. Animada não continua modificando? Ai, prof, tem predicativo do sujeito. Certo. Se tem predicativo do sujeito, esse verbo já é um verbo de ligação? Não. Por quê? Porque chegou é uma ação. Eu tenho uma ação de chegar. Se eu trocar este verbo e colocar ela está animada, já não faz a ação de chegar. Então, povo lindo, nesse contexto, isso aqui é um verbo intransitivo. Só para você analisar que eu tenho um predicativo com verbo intransitivo. Ela, sujeito, ontem modificou o verbo, adjunto adverbial, não vai interferir. Então, meu foco aqui é observar que ter predicativo sujeito não é já a condição do verbo ser de ligação. O verbo de ligação precisa do predicativo sujeito. Agora, o predicativo sujeito aparece com qualquer verbo. Aqui você tem Pedro parece adoentado. Se ele parece adoentado, porque ele está adoentado. Então, predicativo do sujeito. Tá vendo? Adoentado, Pedro, masculino. Então, aqui eu tenho sujeito. Se parece porque está. Verbo de ligação, adoentado, predicativo do sujeito, ok? Sem problema. Agora aqui, ó, Pedro nasceu adoentado. Povo lindo, quem nasce? Nasce. Aqui tem a ação de nascer. Então, aqui eu tenho um verbo intransitivo. E continua tendo predicativo? Continua, porque ele pode estar com qualquer um. Não é isso? Então, eu já sei que nesse caso aqui, o predicativo do sujeito não é a condição, né, de um verbo, de qualquer verbo ser de ligação. A jovem ficou atrasada. Se ela ficou, porque ela está. Então, verbo de ligação. Eu não tenho dúvida, troquei pelo ser está, atrasada aqui, predicativo do sujeito. Não é? Então, aqui, predicativo do sujeito e aqui, sujeito. E agora, a jovem ficou bem. A jovem é bem? Não. Então, está modificando o verbo. Então, esse verbo aqui é um verbo intransitivo, né? A jovem é sujeito, logo, bem, adjunto, adverbial. Muito bem? Muito bem. Então, tá aí o mito. Então, povo lindo, depois desse momento, a gente já sabe agora quais são os mitos e verdades. Já sabemos aí a diferença do adjunto adverbial e do predicativo sujeito. Agradeço a todos vocês. Um beijo no coração. Não esqueça de se inscrever, dar o joinha se gostou, compartilhar para os amigos. E até a próxima aula, se Deus quiser e Ele quer. Tenha um excelente domingo de Páscoa. Tchau, povo lindo.